pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. No vídeo de hoje nós iremos falar de máquinas simples, mas nós vamos falar apenas a história das máquinas simples e como essas máquinas simples se desenvolveram através do tempo. Então, nós vimos na aula passada sobre força e trabalho. Bom, agora a gente vai ver como essa força e esse trabalho podem ser aplicados e como pode ser facilitar no trabalho do dia a dia e reduzir essa força. Então, no vídeo de hoje nós vamos abordar alguns conceitos de máquinas simples, entender como essas máquinas simples funcionam, né? E funcionaram também nas civilizações antigas para facilitar o trabalho e conhecer os fatos históricos que contribuíram para o avanço das máquinas simples. Então, a gente vai ver tudo isso nessa aula. O que são máquinas? Máquinas são instrumentos que nos ajudam nas tarefas do dia a dia. Nós temos na nossa casa, por exemplo, alguns tipos de máquina. Nós temos a máquina de lavar, né, que serve para você lavar roupa e facilita muito na hora de lavar roupa, né? Imagina você ter que lavar toda a sua roupa à mão e a máquina já faz esse processo de lavar todas as roupas de uma vez só e com uma rapidez bem maior. E você não tem praticamente que fazer nenhum esforço. Então, essa é a função da máquina. Temos também a máquina de costura, né, que serve para costurar as roupas. Imagina se a gente fosse costurar tudo à mão. Então, temos também outros diversos tipos de máquinas. Bom, mas essas máquinas não são bem máquinas simples, são máquinas. O que a gente vai estudar aqui, a partir de agora, são máquinas mais simples ainda. São máquinas que a gente usa no dia a dia, mas que ainda assim produzem o efeito de reduzir o nosso esforço, né? Então, e facilitar no nosso trabalho. Então, o que são máquinas simples? Máquinas simples são instrumentos que permitem facilitar ou reduzir o nosso esforço nas tarefas do dia a dia, ou seja, ela cria uma força de saída maior do que a força de entrada. O que isso significa? A máquina ela serve para você aplica uma força, né? E essa força que você vai aplicar com essa máquina vai ser bem menor do que a força necessária para você ter que fazer aquele serviço, aquele trabalho manualmente, né? Então, para isso que servem as máquinas simples. Aqui nós temos alguns exemplos de máquinas simples que nós iremos estudar ao longo das nossas aulas, né? Aqui nós estamos fazendo só uma introdução, uma prévia das máquinas simples. Então, aqui a gente tem alguns tipos nós temos alavanca, temos roldanas, temos um plano inclinado, aqui o que nós chamamos de cunha, nós temos rodas com eixos e parafuso. Então, essas máquinas a gente vai estudar ela ao longo do tempo, ao longo das aulas. Bom, gente, as primeiras civilizações, né? Nós temos os egípcios, os caldeus, os assírios, os sumérios. Todos esses povos, né, que viveram milhares de anos antes de Cristo. Eles usavam máquinas simples, como roldanas, plano inclinado, parafusos, alavancas. Isso para melhorar a agricultura e construir cidades, ampliar comércios, ajudar na guerra também. E com isso, né, eles promoviam o seu processo de civilização. Como a gente vai ver aqui a partir de agora, nós temos aqui, lá na pré-história, desde a pré-história, nós temos que essas civilização da época, usavam instrumentos de pedra e osso para facilitar os seus trabalhos do dia a dia. Ou seja, eles utilizavam esses instrumentos para cortar alimentos e até mesmo para a sua própria defesa. Então, essas eram as máquinas, né, que eles usavam
antigamente para a sua sobrevivência. Nós temos também que na antiguidade, né, já os resquícios do surgimento das primeiras máquinas simples, onde eles utilizavam essas máquinas simples, como já foi dito antes, para a construção de cidades, ou seja, construção de pirâmides. Aqui a gente tem no Egito Antigo, onde eles construíam pirâmides, né? Os escravos construíam pirâmides utilizando máquinas simples. Aqui nós temos nas figuras alguns processos de construção dessas pirâmides, e em todas elas nós temos o uso de máquinas simples. Bom, aqui nós temos nessa imagem aqui, nós temos 3 homens, né, trabalhando. O que eles estão fazendo aí, tem esse homem aqui com martelo, né, como você pode observar. Tem esses 2 aqui, colocando esse objeto. Esse objeto aqui, pessoal, o nome dele se chama cunha, como a gente viu lá no primeiro slide. São cunhas. Essas cunhas eram utilizadas para fragmentar esses blocos de rocha. Então, esses blocos de rochas, eles molhavam essas cunhas. Quando eles molhavam, elas se expandiam, né? E com isso, essas rochas eram fragmentadas. Aqui nós temos aqui um exemplo também desses homens aqui, esses 4 homens, com essa vara. Essa vara, gente, funciona como alavancas. Então, eles utilizavam essas varas como alavancas para remover esse bloco de rocha que eles fragmentavam, depois removiam. Aqui você percebe que a gente tem poucos homens, né? Aqui nós temos 4 homens empurrando com a alavanca e 4 puxando essas cordas aqui. Então, a gente vê que uma rocha dessa, né, com certeza deve ser bem pesada, e com uma máquina simples, né, eles já utilizavam na época, conseguiam remover esses blocos de rochas. A máquina simples, né, servia para empurrar esses blocos de rocha. Você perceba que eles quase nem faziam muito esforço, quer dizer, o esforço necessário que deveria ser feito para remover isso à mão, imagina só. Então, já aqui, pessoal, a gente tem outra máquina simples bem famosa. Temos um exemplo de uma máquina simples bem famosa, que é o plano inclinado, que a gente também viu lá no começo, e a gente vai estudar ainda eles. A gente vai estudar cada uma dessas máquinas simples individual. E aqui a gente percebe que eles estão transportando esses blocos de rochas, né, de baixo para cima, para construir as pirâmides, através de um plano inclinado. E é bem mais fácil para eles, porque imagina ter que puxar esses blocos de baixo para cima sem a ajuda de um plano inclinado para subir, não é? Então, essas máquinas simples ajudavam muito, facilitavam muito na construção dessas pirâmides, nas tarefas do dia a dia desses povos da antiguidade. Bom, nós tivemos, né, desde antes da Grécia Antiga, na Grécia Antiga, estudiosos que estudaram o funcionamento das máquinas simples. Aqui nós temos uma frase, essa frase aqui bem famosa, que eu acredito que alguns de vocês já ouviram falar, que é: dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Bom, mas o que isso quer dizer, né? Me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo, sendo que o mundo é bastante pesado. Bom, isso aqui, né, não é bem é mais uma metáfora que Arquimedes de Siracusa utilizou. Arquimedes, né, ele foi um estudioso, um matemático, e ele se dedicou ao estudo de alavancas. Então, ele estudou bastante o funcionamento das alavancas, como funcionam os tipos de alavancas que a gente vai ver. Então, Arquimedes se dedicou para esse estudo das alavancas. Ele ficou tão famoso por seus estudos
que foi atribuída a ele essa frase, não é? Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Então, precisaria de bastante força. Então, para você ver o poder dessas máquinas simples. Bom, já na Idade Média, nós temos a associação das máquinas simples, formando então as máquinas compostas, o que nós podemos chamar de máquinas compostas, que hoje em dia é utilizado bastante, né, também, só que aqui na Idade Média era bastante rudimentar ainda. E aqui nós temos, nós podemos ver aqui nessa primeira imagem, um protótipo de helicóptero, né, produzido por Leonardo da Vinci, que utilizou dos conhecimentos da aplicação das máquinas simples para construir esse protótipo de helicóptero. Nós temos também outro estudioso das máquinas simples, né? Temos Galilei Galilei, que se dedicou-se ao estudo do plano inclinado. Então, a gente teve Arquimedes, que se dedicou ao estudo das alavancas, e já aqui nós temos Galileu, né, com o estudo do plano inclinado, o funcionamento do plano inclinado. Bom, e com os estudos de Galileu Galilei, nós temos Simon Stevens, que, através dos estudos dele, de Galilei Galilei, foi responsável pelo estudo das polias, que nós também chamamos de roldanas, né, hoje. Então, a gente pode ver que tiveram bastante estudiosos que atuaram nessa área. E aqui, pessoal, nós temos algumas máquinas simples que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia, na nossa atualidade, né, que nos ajudam a facilitar bastante as tarefas do dia a dia. E essas máquinas simples, a gente vai estudar, né, nas próximas aulas. A gente vai ver tipos de alavancas, a gente vai estudar também plano inclinado, vai estudar o estudo de polias e roldanas, e a gente vai ver direitinho como cada uma dessas máquinas funciona e para que serve. Então, gente, muito obrigada. Espero que tenha ajudado vocês essa breve história das máquinas simples. Ajudem na compreensão das próximas aulas. Tchau!